Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora do Turf. Falamos dos estúdios da TV Minuano, canal 525 da Claro. Nessa oportunidade, estaremos com um convidado ilustre, um ex-presidente, por óbvio sócio, diretor, entre outras tantas coisas que o Dr. Newton Domingues Calil representa para a sociedade de Porto Alegre. Primeiramente, lhe agradeço a participação e peço primeiro, Dr. Calil, que o senhor se apresente, embora eu tenha feito aqui um rápido, explanação sobre se o senhor foi presidente, que o senhor é sócio e tal, mas no que diz respeito também aos demais clubes que o senhor faz parte de diretorias e que o senhor faz parte também como esportista. O esporte tem sido... Bem, espectadores, estamos aqui com o Ayrton, é muito agradável o Turf estar representado na TV Minuano aqui agora, nos faz muito bem, nós que convivemos nessa vida turfística desde cedo, nós estamos aqui junto com vocês num programa dedicado ao turf. Quer dizer, com relação à minha atividade, eu sempre fui vinculado ao esporte, Ayrton? E desde cedo eu comecei nadando no final do departamento de esporte, do departamento de natação do Petrópolis Tênis Clube, imagina. Depois comecei a praticar esgrima na Sojipa e durante vários anos, durante 3 décadas praticamente, eu galguei na Sojipa uma atleta laureado por diversas competições, essa coisa toda, mas a atividade profissional nunca me permitiu fazer vamos dizer assim, esporte de alto nível, fazer a competição de esgrima de alto nível, mas faz parte da minha vida. Fui presidente da Confederação, vice-presidente da Confederação Brasileira de Esgrima e graças a isso, na Sojipa tive diversas atividades na diretoria, inclusive com relação ao esporte, a parte esportiva da Sojipa. E, para e passo a isso, o jockey sempre envolvido, mas para e passo a isso eu também estive envolvido lá como conselheiro e diretor do Internacional numa determinada época, graças a Deus do Internacional, que não é nessa fase, que não é nessa fase agora, Nós tivemos fases difíceis, ruins, Eu peguei a fase do Gilberto Medeiros, que nós foi boa, não viemos ganhar títulos, mas pagar títulos, e nesse desenvolvimento da vida também me envolvi na época arquirrival da Sojipa, que era a União, quando a União começou com a confraria União Cooks, e eu sempre gostei de gastronomia e acabei vinculado na fundação da confraria União Cooks, convidado pelo Carlos Alberto Pipe da Mota, que foi o fundador e idealizador daquela confraria. Acabei envolvido hoje também, além de conselheiro da Sojipa, sou conselheiro do União. No União exerço o cargo há muitos anos de assessor jurídico da diretoria e também fiz parte do Conselho de Justiça, faço parte do Conselho de Justiça da Sojipa e essas atividades comunitárias e societárias fazem muito bem para a atividade, para o dia a dia e para a cabeça da gente. Ainda mais eu que já passei um pouco já devia estar... Muitos iguais ao mim, da minha época, estão em casa vendo televisão ou fazendo crochê, não é o meu caso. Vendo televisão, tomara que esteja assistindo a Hora do Turf e assistindo também o programa Gourmet na TV, também na TV Minuano, que o Dr. Calil grava direto do Grêmio Náutico União. Nós temos a Confraria União Cooks, tem o Centro Gastronômico do Grêmio Náutico União, e quando na fundação da TV Minuano, o programa de gastronomia projetado na época, com cozinha, essa coisa toda, deveria ser, vamos dizer assim, no local apropriado. E nada mais apropriado que uma das melhores causa-espécie para os convidados do programa e para os professores que lá militam nas escolas lá da União, o centro gastronômico que foi montado por essa confraria. E a TV Minuano está lá com muita disposição, orgulho nesses meses de sua existência. E vai muito bem. Vamos ao turf então agora, porque
Dr. Newton Domingues Calil, o Jockey Clube do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, no Hipódromo do Cristal, não em Porto Alegre, né? Porque antes tinha um Moinhos de Vento. Ele foi inaugurado em 1959, não é isso? 59. 1959. E, naquele ano, o primeiro Grande Prêmio Bento Gonçalves disputado, por óbvio, né? Se foi na inauguração, aqui no Hipódromo do Cristal, eu digo aqui porque a TV Minuano fica dentro do Hipódromo do Cristal, foi vencido por um animal do pai do Dr. Calil, né? Estúdio favorito, cavalo chamado Chaval. Então, começou aí esse teu amor ou já vinha desde o Moinhos de Vento? Essa história do Chaval, eu continuo com ela, mas tem o seguinte, eu nasci praticamente dentro do Hipódromo Moinhos de Vento. A cocheira que o meu pai tinha cavalo era na Comendador Caminha, era a cocheira que eu peguei. Ele antes tinha outros treinadores, o Chico Aguiar e assim por diante, mas o treinador que eu peguei já foi o falecido Plácido Melo dos Santos, o Fifilo, cuja cocheira era na Comendador Caminha. Incrível, o espectador aqui. Dizer isso hoje. Dizer isso hoje. Inimaginável. Inimaginável, tem ali o parcão na frente. E ali aprendi a fazer churrasco, Ayrton, né? Os churrascos eram feitos no fundo da cocheira, no morro que tem na Comendador Caminha, que hoje tem ali um escritório de advocacia, de uma conhecida minha, inclusive. O Ari Lima, que foi o titular do Aras Lulu, de marcante presença aqui no Cristal e no Turf brasileiro, tinha o escritório dele era na sede, no lugar onde tinha a cocheira do meu pai. Incrível isso, né? A cocheira do meu pai não, a cocheira do teu pai tinha os cavalos. Tinha os cavalos, né? E aquela cocheira, eu me lembro, menino de calça curta, de primário, antes de entrar no primário, até ir no primário, de frequentar ali nos finais da tarde as figuras que frequentavam ali, e inclusive o ministro Sidney Lima, que era um jovem na época, que milita até hoje no Turf. Que milita até hoje no Turf e frequentava aqueles ambientes. Nós temos aqui turfistas de escola, que hoje frequentam ainda, e alguns que nos deixaram. Eu cito o Cláudio Marques, por exemplo, que até hoje é proprietário no Jockey Club, era um jovem naquela época, com a turma dele, do Armando Burfumeister, essa gente toda. Eu era criança, né? Criança, e me lembro deles já adultos, essa coisa toda. Isso é muito marcante na minha vida, né? E essa questão antes do Cristal também, a minha família tinha negócio na Argentina, então nós tínhamos cavalos em Palermo e São Isidro, né? E eu, inclusive, o meu pai, o estúdio favorito, ganhou Poja de Potrijos, a Poja de Potrijos, que é o maior páreo em Palermo, o maior páreo de potros uma principal prova de potros da geração, né? Essa vitória foi marcante, casualmente foi ganha por um cavalo Profundo, que depois foi reprodutor aqui do arado do Breno Caldas, esse cavalo que ganhou essa Poja de Potrijos, e outros cavalos todos que vieram aqui. A pergunta que eu tinha aqui até para te fazer, que eu tinha marcado aqui, era exatamente essa. Depois do Chaval, qual a vitória mais importante, que mais te marcou, na verdade? Teria sido essa? Essa vitória, eu não estava em Buenos Aires, eu era criança mas o meu pai e minha mãe estavam, né? Tem fotografias da época. Sim, na época não tinha, se fosse hoje, dava para ver na TV, no celular. Exato. Nós estamos falando de outra época, nós estamos falando de 60 anos atrás, 70 anos, 60 anos. Mas a minha mãe, eu me lembro de ter voltado para casa depois dessa vitória emocionada imagino na época, né? Como também, voltando aqui ao nosso Cristal, quando foi o Cristal foi inaugurado em 1959, o primeiro grande prêmio o Bento Gonçalves, foi um dia horrorosamente feio em Porto Alegre, aqueles dias de chuva inclemente, e esse cavalo, teve interessante, esse cavalo era um cavalo argentino, comprado, ele teve um preço recorde quase nos leilões lá do Burris, que quem realizavam os leilões integrais da produção dos animais argentinos, e o Chaval, ele teve uma campanha razoável lá, teve alguns problemas de boletos lá na Argentina, veio para o Brasil,
para correr os grandes classes, o Grande Prêmio São Paulo e o Grande Prêmio Brasil. O treinador dele em São Paulo foi o João Godoy, que era um treinador conhecido, era o principal treinador, um dos principais treinadores paulistas da época, no auge do Turf paulistano, né? E esse cavalo foi correr o Grande Prêmio São Paulo, no ano de 1959, ele tirou 4º lugar. Essa chegada no Grande Prêmio São Paulo, eu tenho fotografia na minha casa, e eu não estava em São Paulo. Eu também a gente estudava, não podia, criança, mas 2 meses depois eu estava no Rio para correr o Grande Prêmio Brasil. Ele tirou 4º lugar numa chegada em que o Gaudiamos ganhou o Grande Prêmio São Paulo. Eu estou falando em cavalo. Do primeiro ao 4º colocado deu que diferença? A diferença deu um corpo. Então, o primeiro colocado que ganhou pro Chaval, que entrou 4º lugar, a diferença é um cavalo, entre um cavalo e outro. Dá um corpo de diferença. O Escorial, que era um cavalo da época do Estúdio Seabra, que depois foi para a Europa, e o Escorial tirou o 2º lugar nesse Grande Prêmio, o terceiro, não me recordo agora, o nome terceiro, um cavalo conhecidíssimo também, né, e esse cavalo tirou 4º. 2 meses depois, eu estava no Rio de Janeiro, nós íamos sempre para férias de julho no Rio, e o Grande Prêmio Brasil sempre era na primeira semana de agosto, né? Te recordas disso? Sim. Os turfistas que estão nos assistindo também, e o Godoy, eu nunca vou me esquecer, estou contando o nome de histórias do turf. Eu tinha uma irmã da minha mãe que tinha um apartamento no Leblon, na Taúfo de Paiva, e o meu pai foi para o hipódromo de manhã, cedo, né, no dia do Grande Prêmio Brasil. E quem foi me buscar no apartamento da minha tia foi o João Godoy, que era o treinador. João Godoy era diretor também do São Paulo Futebol Clube. Era um homem, os treinadores eram homens em São Paulo, no Rio, de destaque social, influência, né? De influência social, essa coisa toda. O Godoy tinha um carro daqueles americanos, não sei o quê. Estava no carro o Dendico Garcia, que era o jockey do Chaval e montou no Grande Prêmio. E eles foram conversando, eu me lembro, eu tinha 10 anos dessa coisa, e me lembro deles conversando, eles achavam que ganhavam o Grande Prêmio. E esse cavalo, ele correu, teve um prejuízo na entrada da régua, tirou 8º lugar no Grande Prêmio Brasil. Foi uma decepção familiar e dos profissionais. A gente tem. 2 meses depois ele correu mais umas 2 carreiras no Rio, ficou no Rio de Janeiro, mudou de treinador, o Godoy foi para São Paulo, e mudou o Beto Morgado, que era um treinador também conhecido na época, família Morgado, muito tradicional, família turfística, profissionais do turf no Rio de Janeiro. Eu estou me alongando muito nessa história, mas as histórias do turf são boas para quem gosta, né? E essa história do Chaval é assim, e esse cavalo ficou no Rio, foi treinado pelo Beto Morgado e veio correr o Grande Prêmio Bento Gonçalves, que corria naquele dia o Lohengrin, que era o recordista no Rio de Janeiro, que defendia as cores da família Seabra, né? Que fique claro também, eu gosto, porque tem muita gente que vai assistir que não conhece o turf de corrida, né? O Grande Prêmio São Paulo e o Grande Prêmio Brasil, a que o doutor Calil se referiu, eles são disputados em pista de grama. E o Bento Gonçalves em pista de areia. Significa dizer que esse cavalo era bom nas 2 pistas, né? Que se ele ele tinha corrido em São Isidro, bem que naquela época era a única pista de grama em Buenos Aires. Ele tinha tirado o 2º lugar no terceiro, um clássico lá, uma coisa. Bom, de qualquer maneira, nós estamos falando de um cavalo com 4 anos de idade, que veio correr o Bento Gonçalves, e esse Bento Gonçalves e quando veio para cá, quem veio montá-lo foi o Antônio Ricardo, pai do Ricardinho, nosso recordista mundial, né, que depois foi treinador, essa coisa toda. E o Ricardo, ele montou esse cavalo, e esse cavalo ganhou o Grande Prêmio por 50 metros, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, num dia no barro, né, e ele até não era, ninguém, não era no terceiro ou 4º apostado. Não era o favorito. Não era o favorito até, mas ele ganhou uma facilidade incrível. 1 mês depois correu o Grande Prêmio Paraná, e o Grande Prêmio Paraná, eu estava lá, e foi uma das carreiras mais emocionantes que eu vi na minha vida, porque durante 1000 metros, ele e um cavalo chamado Major de Lema. O Major de Lema foi depois um grande reprodutor, e era o melhor arenático
em atividade no Brasil. Em São Paulo ele tinha uma campanha excepcional. E eles passaram, esse páreo, o Ricardo era o jockey, e o jockey do Major de Lema, do Major de Lema, era Major de Lema, mas aqui no Brasil é Major de Lema, né? Eu não me recordo, era um jockey destacado de São Paulo, não me lembro, um dos melhores lá. E eles correram praticamente 1.000 metros juntos. E a distância, e o Chaval ganhou esse Grande Prêmio Paraná por meio corpo, um pouco menos de meio corpo. Então brigaram e no final ele ganhou. Ele ganhou. Bom, e tem o final da carreira do Chaval, que vale uma história do Turf também, porque durante décadas me acompanhou essa história, porque cada vez que eu falava com o personagem principal dessa história, ele me dizia isso. Foi correr o Grande Prêmio Ramírez em Montevidéu, dia 6 de janeiro, depois de ter corrido esses 3.000 metros, eram 3.000 metros daqui, 3.000 metros no Paraná, e o Ramírez era 2.400 já, né? Pista de areia também. Ele foi o favorito desse par. E eu me lembro que grande parte da crônica paulista e carioca estava em Montevidéu. Eu estava lá. Esse cavalo, ele foi o favorito do páreo e ele não fez nada no páreo. Então, sexto, sétimo, arrematado. Arrematado é um termo que nós conhecemos turfistas. Sem dar emoção nunca, sem Bom, dar perspectiva de vitória em momento algum, né? O Antônio Ricardo, que foi o jockey lá, e o Beto Morgado, nunca se conformaram com essa atuação. E eu falando com o Ricardo, com o pai, o Antônio Ricardo, algum tempo depois, meia dúzia de anos depois, quando eu já tinha mais idade para entender o turf, ele me disse que havia na cocheira dado algum doping negativo ao Chaval. Eles levavam de barbada, eles jogaram no páreo, ele e o Beto Morgado gostavam, assim por diante. Né? Antigamente então, era muito mais... Fácil não, mas cocheira, acontecia muito, tinha muita gente que tinha acesso. A curiosidade que eu quero dizer é o seguinte: meses antes do velho Antônio Ricardo falecer, eu conversei com ele aqui no Cristal, o ano anterior, um ano antes dele falecer, e ele recordou mais uma vez o que vinha me dizendo por décadas, que aquele páreo nós perdemos por causa de um doping negativo. Ou seja, ele carregou para a vida dele essa situação. Calil, nós já estamos até com pouco tempo ali, e tem algumas coisas... Eu falo demais, advogado fala demais. Tem algumas coisas que eu preciso te perguntar, porque é importante o pessoal saber, talvez nem dê tempo para nós abordar tudo. O Calil, além dessa história toda que ele já contou, então tem uma história desde menino, né? Mas ele, depois de inaugurado o Jockey Club, passados aí 32 anos, se tornou presidente do Jockey, no período de 1990 a 1992. Já não um período das vacas muito gordas, né? Já um período que o Jockey começava a enfrentar dificuldades. Mas também nós vamos falar sobre isso porque nós não vamos ter tempo. Eu queria que tu falasse um pouco do que tu vê do turf de hoje em relação ao turf que tu presidiu, a situação do Jockey Club de hoje em relação àquela época. Essa época da presidência do Jockey foi o final, vamos dizer assim, final de uma era de ouro do Jockey. Já peguei o Jockey numa dificuldade financeira absurda, nós ainda tínhamos o posto de fomento, nós tivemos que ver, nós estávamos com um incêndio na sede no centro da cidade, tivemos que vender aquilo para poder ter as duas diretorias posteriores que receberam os valores decorrentes daquela venda, não foi a minha diretoria que recebeu, mas de qualquer maneira por necessidade. Depois outras diretorias, depois da tragédia que aconteceu no Jockey, de uma direção, as demais nós tivemos que vender. Eu não vou entrar nessa aquelas que a gente gosta de pular, né? Aquele ato, período que a gente gosta de pular, nós tivemos que vender o posto de fomento e assim por diante e outras coisas. Mas de qualquer forma, né, o Turf se mantém aqui em Porto Alegre, numa das entidades mais fortes patrimonialmente da cidade, né, do estado, inclusive. E em termos de tradição. Em termos de tradição,
nós temos praticamente 120 anos de atividade e nós vamos manter essa atividade com todo o esforço que a gente tem que fazer, né? Eu gostaria de, num próximo programa, a gente discutir aquele período. Por exemplo, nós conseguimos fazer um Bento em 1990, as fotografias estão aí, foi o Bento com o maior público em toda a história dele, toda a história do Bento, graças a um convênio que nós fizemos com o órgão de imprensa, e foi um sucesso absoluto, e o meu diretor de apostas, o doutor Ricardo Felizola, que se recorda muito bem, que foi a partir dali que nós tivemos que ele começou a fazer todo um trabalho de remodelação da parte técnica de apostas. Por isso que ele hoje é um entusiasta e conhecedor do assunto. É verdade. Tenho certeza. O Felizola é um que eu brinco com ele, para quando ele vier aqui, nós vamos ter que usar 3 programas para ele. Porque se o Calil tem história para contar... Esse tem mais. Não que ele tenha mais, mas é que o Felizola, ele se empolga, ele vai metendo um assunto no outro, mas né? Ele tem muito conhecimento. Começa então pela direção dele, diretor de apostas do nosso Jockey Club em 1990, que ele vai te contar a história desse Bento aí. Mas rapidamente, Calil, agora eu quero que tu faça esse comparativo. Claro, é difícil fazer um comparativo, porque nós vivemos eras totalmente diferentes, em termos de tecnologia e tantas outras coisas. Mas aquela tua época que era difícil, hoje, embora o jockey tenha, né, condições, até em função de muito do que tu disse, de negociação de bens que teve que ser feitas, tiveram de ser feitas, mas também não é um clube rico, né? E enfrenta a dificuldade da falta de cavalos, é isso? Nós temos um problema no turf nacional hoje, que é a criação, é o criatório. Nós só temos uma possibilidade, nós temos várias ideias, mas nós temos que ter, por exemplo, para manter 4 hipódromos ativos, grandes, e mais uma meia dúzia de hipódromos funcionando no país, não podemos mais ter redução de ventres e de nascimentos. Nós precisamos urgentemente nós precisamos aumentar pelo menos em 10 ou 20% o que se produz de PSI no Brasil. Mas independente disso, o nosso Jockey Club aqui, nós temos que definir exatamente o que nós queremos com relação à aposta e com relação à sociedade. Eu sempre insisto que na nossa estrutura aqui do Jockey Club do Rio Grande do Sul, em que a TV Minuano está inserida nos seus estúdios, nós precisamos definir o que nós queremos como sociedade, porque nós temos possibilidade de nos transformarmos numa grande entidade, uma grande possibilidade de arrecadação extra que nos permitirá manter o turf. Isso é importante. A gente já está encerrando, né? Foi rápido. É rápido, né? Eu falei demais, né? Não, mas é bom porque quem tem história para contar, para quem gosta de escutar, fica olhando. Isso é que nem aquele neto que vai conversar com o avô, né? Ele fica com aquele olhar de admiração, olhando e esperando sempre uma história. E por mais que essa história seja contada de novo, ele escuta com atenção. Mas eu até acho que isso que o Nilton Calil falou agora é algo que essa diretoria atual vem tentando fazer, resgatar algumas coisas dentro do jockey, como eventos, enfim. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima ocasião. Eu agradeço mais uma vez a presença do presidente, né? Sempre presidente do Jockey Club, Nilton Domingos Calil. Vou passar agora, vou pedir para a técnica para nós encerrar com o clássico disputado ontem. Quando eu digo ontem é porque a gente grava sempre na sexta e as corridas são sempre na quinta e vocês são sempre convidados. Hipódromo do Cristal, Avenida Diário de Notícias, 750. Não paga estacionamento, não precisa jogar. Vem com a gente, vem conhecer. Muito obrigado, tamo junto. Aí está, autoriza o starter. Partida para o primeiro páreo, o clássico Brigada Militar. Início do Pique 7 e dupla 7 e o núcleo terrestre. Já saiu com 1, 2 e 3 corpos de vantagem para o Ofir correndo em segundo. Ele vai tentando se aproximar. O núcleo terrestre se defende com facilidade, com autoridade agora. Vários e vários corpos do partidor ao disco. Inalcançável, cruzam a faixa final.